Olá, as pessoas, tudo bom? A gente está aqui para mais essa série de vídeos, né? Eu vou dar sequência ao que a gente começou a conversar na semana passada. Então, o nosso tema da, da aula de hoje vai ser as atualidades da psicologia social. Mas para a gente poder falar disso, eu queria fazer uma recapitulação, né? Então vamos para as cenas do capítulo anterior, tá? No nosso primeiro dia, em geral eu vou fazer isso, né? A gente retomar um pouquinho para organizar algumas daquelas ideias centrais que eu falei para vocês que eu gostaria que ficasse, né? Então, a primeira discussão que a gente fez foi justamente o que é a psicologia social, né? E a principal tese foi mostrar para vocês que a psicologia social é tão múltipla quanto, né, ou pelo menos também tem essa multiplicidade que tem a psicologia de uma forma geral. Né? A gente viu lá algumas teorias sobre o porquê da multiplicidade da psicologia e como isso se reflete nas psicologias sociais. E aí, dentro desse campo vasto das psicologias sociais, a gente fez uma divisão bastante didática, né, entre dois grupos, a psicologia mais tradicional, ou a chamada psicologia hegemônica, e a psicologia social crítica. Né? E a gente viu que a ideia do nosso curso aqui, dentre as várias possibilidades que a gente tem de trabalho, justamente é de fazer uma introdução à psicologia social crítica, acompanhando um pouco mais de perto um manual recente, né, com influências de diversos autores e autoras de diversos lugares do mundo. Então, a nossa escolha, né, foi ali justificada por alguns motivos, né? O principal deles é a consonância com as políticas públicas e o fato de vocês poderem aqui ter acesso a algumas discussões um pouco mais complexas que estão nas bases das teorias críticas, né, da psicologia social, é, além do fato de vocês terem facilidade de acesso a outras possibilidades, né, de pensar a psicologia social e talvez uma complexidade menor nos argumentos, num referencial teórico que a gente está um pouco mais habituado, né, por ser um referencial mais cientificista, né, e praticamente a nossa base do ensino médio é voltada para uma cultura científica nos moldes das ciências mais exatas, né, das ciências duras, como algumas pessoas chamam. E, por fim, a gente viu lá, né, um documento que são as atribuições profissionais da psicóloga no Brasil e que tentam passar a tese que eu vou defender o tempo todo para vocês, que é o fato de que a psicologia social é uma lente, né? São lentes que a gente coloca para olhar para o mundo. Leva um pouco mais de tempo do que numa ótica, né? Comprar os óculos, mandar fazer e buscar, mas é uma forma de olhar para o mundo e que pode fazer parte das diversas áreas de aplicação ou de atuação da psicologia. Tá? Então, essas foram algumas ideias centrais, aí só para a gente recapitular. Fiquem à vontade também para levantar dúvidas e questões que vão surgindo. Né? A ideia é a gente trabalhar um pouco como uma espiral também. Eu tinha um professor que falava isso, eu achava meio estranho, né? Espiral, aquela coisinha que a gente, quando tira xerox do livro e manda encadernar, né? Porque é como se a gente voltasse em alguns pontos, mas a gente voltasse com um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais alto, né, a cada vez. Então, algumas coisas eu vou falando, a gente vai retomando, não é uma linha reta, né, a organização desse nosso trabalho aqui, tá? Pelo menos a minha ideia é que a gente consiga se aprofundar um pouquinho mais, às vezes retomar alguns temas, porque eles vão fazendo mais sentido, né, com mais informações. Então, vamos sempre conversando, sempre retomando. Eu vou lembrando algumas coisas, vocês também relembrem, ou algumas fichas que forem caindo, vocês fiquem à vontade para comentar, ou dúvidas que forem surgindo ou ressurgindo também, fiquem à vontade, tá bom? Então vamos lá. A estrutura da nossa aula de hoje, que eu chamei de as atualidades da psicologia social, né, ou mapeando o terreno, né,
é uma possibilidade de a gente adentrar um pouquinho mais na psicologia social crítica, tá? Ainda fazendo um contraponto com a psicologia hegemônica, para quem leu o texto vai ter essa sensação, né? Mas a ideia é, se na primeira aula a gente teve essa ideia da multiplicidade da psicologia social, a gente viu essa divisão entre psicologia hegemônica e psicologia social crítica, hoje a gente vai entrar um pouquinho mais nos detalhes do campo da psicologia social crítica, tá? Então a ideia aí é primeiro a gente falar das atualidades da psicologia social, depois dos desafios dessa atualidade e lá para o final eu vou apresentar um pouco da estrutura do livro, né, daquele manual de psicologia social crítica, bem de passagem, né, traduzir alguns títulos, bater um papo sobre, vai ser um pouco mais descontraído, mas só para vocês terem uma ideia de como as pessoas têm tentado definir esse campo que é bastante complexo, como o texto também vai deixar evidente aí para a gente. Né? A psicologia social crítica também não é uma escola, não é algo fechado, há muita divergência dentro, existem várias possibilidades e muito difícil de definir. A gente acaba escolhendo um caminho, conhecendo mais alguns autores, alguns argumentos. Eu também não tenho domínio sobre tudo que eu vou falar aqui, mas a ideia é fazer uma apresentação e a gente vai se aprofundar um pouquinho mais em algumas coisas, tá bom? Então vamos lá. Partindo para esse primeiro momento, que deve ser o do primeiro vídeo, a ideia das atualidades da psicologia social. Bom, vamos lá. Eu não vou retomar detalhes do texto, caso vocês tenham dúvida com relação a alguma passagem, caso vocês tenham curiosidade com relação a alguma questão. A gente faz isso no nosso momento conjunto, né? Mas eu vou falar de algumas ideias centrais do texto, tá? Aliás, por falar no texto, né, aproveitar esse momento, no PDF que eu compartilhei com vocês, há um capítulo a menos. O meu livro é esse daqui que eu acho que coincide, inclusive, com... Ah, não, o meu já é de 2008, acho que o PDF é de 2005. Se bem que o meu tem 2008 num lugar, tem 2007 nas referências, mas é este daqui, né? História da psicologia, rumos e percursos, isso, tá? E o meu tem um capítulo a mais no final que é sobre representações sociais na história recente e na atualidade da psicologia social. Mas o nosso capítulo é a Psicologia Social na Atualidade, de Mary Jane Paris Spink e Peter Kevin Spink, né? Que eu acho que eu falei são dois autores, um casal, até onde eu sei, né? Que são ingleses, mas vivem no Brasil há muito tempo. Eu não conheço exatamente a história deles, acho que eles são professores, acho não, né? Eles são professores na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né? PUC-SP, e tem desenvolvido um trabalho muito interessante com psicologia da saúde, psicologia comunitária, psicologia política. O meu contato, eu já ouvi a Mary Jane Spink falando, ela participou de uma mesa no encontro da Abrapso, né, que é a Associação Brasileira de Psicologia Social, que eu costumo ir há alguns anos, acontece a cada 2 anos, né? E ela esteve numa mesa com um colega meu de turma, o Bernardo, que hoje é professor da Universidade de São Paulo. Depois eu faço minhas fofocas sobre ele e sobre um grupo que a gente tem, né? A gente trabalha junto num grupo chamado Incidir. O Peter Spink, eu tive um contato distante, né? Ele foi professor da Leni Sato, que inclusive é citada aí no texto, e a Leni Sato foi minha professora na graduação. E eu me lembro que quando eu fiz o trabalho final da disciplina dela, estava no último ano de psicologia, e eu citei, né, o Peter Spink, e ela pegou o meu trabalho e mandou para ele ler. E ele foi muito simpático, ele mandou um cartão de boas-vindas à vida acadêmica e por aí vai. Eu não tinha muita noção de quem era ele, eu não sei nem se eu tenho esse cartão guardado ainda. Mas isso foi, pronto, momento fofoca, acho que é o nosso primeiro momento fofoca mais direto, né?
E sim, né? Isso é um pouquinho que eu tenho para falar sobre os autores do texto, tá bom? Então eu não vou ficar pegando detalhes do texto, eu vou tentar trazer algumas ideias gerais, essas ideias que eu gostaria que a gente fosse fixando, né? E qualquer coisa, detalhes, citações, né? Essas coisas a gente pode conversar no nosso momento conjunto, tá bom? Então a primeira coisa que eu queria destacar, e a gente vai ver isso um pouco mais adiante também com Robert Farr, é o fato de que eles vão falando já logo de cara, logo ali naquele primeiro item do texto, que há uma multiplicidade, né? Então a atualidade da psicologia social são atualidades, e para as diferentes visões existem diferentes histórias. Então quem conta a história da psicologia, ou quem conta qualquer história, vai contar a partir do seu ponto de vista, né? Então isso já nos chama atenção, e eles vão descrever 4 eixos, né, dessas descrições da psicologia social, tá? Depois eu faço mais um comentário já preparando a nossa leitura para o Robert Farr. Então, o primeiro seria um eixo da psicologia social experimental, que é a mais conhecida, que é aquela história que a gente já falou, né, desde o começo do século XX. Depois, eles não entram nesses detalhes, mas eles falam do eixo das agendas públicas das sociedades ocidentais, muito vinculado ao primeiro eixo, né? Então, este eixo me dá a sensação, eles não deixam isso explícito no texto, né? Mas que tem a ver com aquela conversa que a gente teve no final. Uma vez que houve a crítica da psicologia social, ali por conta dos movimentos sociais dos anos 60, há uma tentativa de resposta, né, da psicologia social experimental a partir de assumir essas agendas públicas, mas sem mudar muito as questões epistemológicas, teóricas e metodológicas, né? O que vai mudar com outro eixo, que aí eu creio que tem a ver com o que a gente chamou já de uma psicologia social crítica, que é o eixo da análise contextual crítica, ou seja, uma psicologia social que começa a pensar o contexto para então repensar a si mesma. E por fim, um eixo de uma psicologia social que denuncia a própria psicologia social como instrumento de dominação, né? Então, a depender de que lugar conta a história da psicologia, a gente vai ter diferentes formas de contar a história. O adiantamento que eu queria fazer em relação ao livro do Farr vem de um termo um pouquinho mais técnico que ele usa, que é o da historiografia. O que é historiografia? Então, se a gente dividir a palavra em duas, né, a gente vai ter a escrita da história. Historiografia é uma forma de fazer história. E aí a gente vai descobrir que também os historiadores sofrem do mesmo mal que a gente. Ou seja, existem várias teorias da história, várias escolas e vários métodos. Isso significa que existem historiografias diferentes. Há uma historiografia positivista, há uma historiografia marxista, há uma historiografia mais recente, vinculada às histórias de vida ou às histórias orais, e aí tem várias possibilidades de se construir história, que documentos são válidos, que documentos não são válidos, como é que você considera que aquela forma de escrever a história é válida ou ela pode ser confiável, né? Então a gente não vai entrar nesse campo aqui, mas o ponto que eu queria chegar e essa ideia a gente vai repetir algumas vezes e o Robert Farr trabalha muito com ela. Mesmo na parte de contar a história da psicologia social, obviamente, quando a gente ouve a história a partir deste eixo da psicologia social experimental, ela exclui tudo aquilo que não faz parte dos critérios dela, do que seja uma psicologia social científica, e, portanto, omite muitas coisas importantes, porque para eles nem psicologia é. E isso vai fazer com que haja uma versão única da história, né? Como a gente vê muitas vezes, provavelmente no ensino médio, ou durante toda a formação de vocês na educação básica, os professores de história falam do problema de ter um ponto de vista único da história, que em geral é o ponto de vista das classes dominantes, né? E aí conta-se a história de uma forma bastante parcial, digamos assim. O mesmo acontece com a gente na psicologia social, o mesmo acontece com a gente na psicologia de uma forma geral, tá?
Mas o importante para a gente é entender que eles começam a descrever essa atualidade da psicologia social como atualidades e eles já dão uma primeira descrição a partir desses eixos, né? Esses eixos que vão mostrar para a gente outras palavras para falar mais ou menos de como a gente terminou a aula passada, falando da psicologia social hegemônica, das psicologias sociais críticas, né? Uma mais voltada para a questão do marxismo e outra para questões pós-modernas, ou aqueles vão chamar de construcionismo, pós-construcionismo, e a gente vai entender um pouquinho desses termos por agora, tá bom? Então vamos lá. A primeira parte do texto aqui eles vão tentar criar uma situação, aqui está como item 1.1, as atualidades vistas a partir dos livros de texto. Né? Primeiro, comentando esse título, eu me lembro de a gente falar disso numa aula e um estudante falar, mas professor, todo livro não é de texto? E eu dei uma resposta brincando também que foi, não, tem livros que são de figuras, que inclusive costumam ser os mais divertidos, né? Mas a gente, em geral, trabalha com livros que são só texto, 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 texto. Estou agora brincando com meu filhinho, né, que tem 2 anos, e ele gosta de brincar comigo de palavras e figuras, né? Que é quando ele pega os meus livros e a gente fica procurando figuras, e às vezes fica bem chato para ele porque não tem, né? E eu ali morrendo de medo dele rasgar. Mas qual é a ideia? O que eles chamam de livros de texto são os manuais, como esse de psicologia social crítica que a gente está adotando, né? Ou como o do Haroldo Rodrigues, ou como vários que eles vão citando aí. Então, por que eles pegam esses textos? Porque esses manuais tentam fazer uma unidade, eles tentam sistematizar o campo, né, da psicologia social. E aí, eles brincam com isso, né, eles criam uma imagem que eu acho bastante interessante, que é de você entrar numa biblioteca e ir pegando coisas na prateleira para dar uma olhada. É claro que eles escolheram a dedo e com alguns motivos essa escrita, e como eles escrevem de uma forma bastante elaborada, às vezes fica um pouco confuso, né? E eu vou tentar ser bem direto nos argumentos simples, que seria o seguinte. Nessa primeira parte, eu acho que a grande questão é essa pergunta. Por que esses manuais que eles apresentam logo de cara são tão diferentes? Mas vamos ver de forma bem simples o que eles estão tentando mostrar. Então, primeiro eles mostram o manual brasileiro, né, de 1998, organizado pela Ajax. E as principais características seriam, tem lá, né, falando no texto, olha, é um livro que fazia falta para a formação dos estudantes de psicologia, né, e é um livro que é contra o positivismo e contra o individualismo. Olhando assim logo de cara, fica meio difícil a gente entender o que eles estão querendo dizer, né? Mas aí eu vou fazer alguns momentos culturais bem breves, tá? Só para chamar nossa atenção para algumas coisas. É claro que, por contraste, esses 2 manuais que vêm logo na sequência teriam uma influência muito grande do positivismo e do individualismo. Então vamos lá. O que de acha esse negócio de positivismo? O que de acha esse negócio de individualismo? Primeiro, positivismo. Tá? O positivismo vocês devem ter visto lá na disciplina de sujeito e sociedade, né? Mas é uma escola clássica da sociologia, e não só, né? É uma filosofia, uma forma de pensar a ciência bastante importante, bastante influente e dominante no mundo, né? O positivismo tem como, talvez, o seu grande mentor um filósofo francês chamado Auguste Comte, que viveu no século XIX, né? E às vezes a gente não entende muito bem por que isso se chama positivismo, né? De onde vem essa ideia? O que é esse positivo? Né? Para ser uma afirmação do positivo. E só dá para entender esse negócio se a gente entender o que é o negativo, que fazia parte de uma filosofia muito importante antes do positivismo, né? Então, a ideia aqui
é uma resposta à filosofia hegeliana, tá? De Hegel, Hegel. Eu não tinha previsto falar tudo isso, senão eu teria colocado aqui, né? Mas eu começo a falar e me empolgo. Como eu falei, eu não fico editando, eu vou fazendo como se estivesse dando aula. Mas, basicamente, o positivismo tenta se colocar como uma filosofia que supera as especulações, como eu diria, as viagens filosóficas, né, digamos assim, para eles a filosofia viajava muito, isso era um sinal de imaturidade, opondo a todo esse filosofês a ciência empírica e os seus princípios racionais e matemáticos. Né? Então, o Comte não gostava muito de uma ideia de Hegel que era de pensar o processo histórico, de pensar que uma coisa não é exatamente o que a gente vê, mas um movimento histórico de transformação, que as pessoas chamam de dialética, né? E que às vezes é muito simplificado com a ideia de que tem uma tese, uma antítese, uma síntese, e é uma filosofia complexa. A gente vai fazer alguns momentos culturais sobre Hegel, porque ele é muito influente para a psicologia social crítica, mas a ideia do positivismo é, não, esquece essa coisa toda, o que nos interessa é aquilo que o empirismo e o racionalismo modernos, ou a filosofia da ciência moderna, iniciou e que nós podemos aperfeiçoar a partir do século XIX com o desenvolvimento maior da biologia, da química, né? E que caminha então por todo um desenvolvimento tecnológico do século XIX e XX para se colocar como uma ciência que se baseia em fatos, né? E que se baseia nesses fatos podendo ser interpretados e comprovados pela mais perfeita das ciências, que é a matemática. Tá? Então, a ideia do positivismo vem como uma filosofia contrária a essa ideia do Hegel de que existe algo e esse algo já traz em si a sua contradição ou a sua própria negação, que vai manter um movimento de negação e reafirmação e, portanto, de grandes transformações históricas. E o Comte, que conhecia, né, essa argumentação, fofoca histórica, né? O, o Saint-Simon, que é um filósofo francês socialista e que era muito hegeliano, trabalhou com Comte. Na verdade, o Comte trabalhou com ele, ele era mais novo. Então, o Saint-Simon era um socialista, era hegeliano, ou pelo menos tinha uma influência de Hegel. A gente não pode dizer que Hegel era socialista, né? Mas o Saint-Simon sim. E o Comte, que vinha da Politécnica, que estudou engenharia, que pensava a divisão do trabalho, as coisas de uma forma mais prática, né? E mecânica, vamos dizer assim, no sentido de uma precisão, né? mais das exatas mesmo, né? Conhecia essa ideia do Saint-Simon, mas ele falava assim, não, esse papo de negativo é muita viagem na maionese filosófica, a minha filosofia é positiva mesmo. Né? É uma filosofia que não está preocupada com essas coisas, não. A gente afirma aquilo que é e a gente comprova o que é cientificamente. Tá? Então, essa ideia traria para o campo das ciências uma expectativa de maior exatidão, né, de maior precisão, e com um método mais rigoroso. Né? Então, aí a gente já vai entendendo como é que o positivismo vai se colocando no campo das ciências e, curiosamente, se propõe como uma ciência social. Tá? Por quê? O Comte tinha a seguinte ideia. Para ele, a humanidade passou por duas grandes fases de desenvolvimento para chegar num período maduro do pensamento humano, que é o próprio positivismo que ele está propondo. Né? Bem modesto. Qual é a ideia? Primeiro, a gente teve um momento religioso, né? Um momento em que se explica as coisas como sobrenaturais.
Depois a gente tem o momento da metafísica, que é tentar explicar alguma coisa que não seja o físico, o natural, sem usar os recursos da religião, mas ainda inspirados por ele. Então, para ele é só um momento de transição. A metafísica, essa viagem filosófica, é um momento de transição para sair da infância da humanidade para o amadurecimento, que é a filosofia positiva. Ou seja, é aquela que é baseada na ciência, ou que toma como religião a ciência. Não por acaso ele escreve o catecismo positivista e coisas do tipo. E aí ele dizia assim: a gente primeiro teve a física, né? A física é tomada como modelo de ciência, porque é aquela que consegue juntar as observações empíricas com a matemática de forma muito bem construída. Tá? Então, para ele, a primeira grande ciência foi a física dos astros. A física dos astros é a astronomia, que é conhecida desde a antiguidade. Depois a gente teria a física terrestre, né? Ou seja, a física mesmo como a gente estuda no ensino médio. Daí, essa física terrestre passa para a física dos elementos, né? Ou seja, como é que a gente decompõe esses corpos, como é que a gente entende eles nas suas partículas menores, que é a química, né? Que vinha crescendo ali do final do século XVIII para o início do século XIX. Depois começa-se a pensar em como esses elementozinhos vão se formando em organismos. E aí vem a física dos organismos, que é a biologia. Né? E aí para ele faltava uma ciência a ser fundada, que é de como os organismos interagem. Ou seja, a sociologia. Há uma sequência, portanto, de pensar desde essas ideias da física, passando da química para a biologia, para a sociologia. Então tem uma lógica aí que é de pegar a parte e da parte explicando o todo. Ok? E esse seria o papel do positivismo. Né? O positivismo então tenta fazer previsões, estabelecer leis, como é possível fazer na física, né, com os corpos, também para a questão social e para o comportamento humano. Tá? Para o positivismo, para Comte especificamente, a psicologia seria um contrassenso, porque é impossível a pessoa observar a si mesma, então a sociologia daria conta dessa observação dos comportamentos sociais e de encontrar as leis sociais. De um tratado de anatomia, o Comte tira a ideia de duas grandes leis sociais. No caso desse tratado de anatomia, né, porque ele parte dessa ideia: se eu consigo entender como funciona um organismo, eu entendo como funciona a sociedade. Né? Então, eu tenho nesse tratado de anatomia dois termos importantes, que são a estática e a dinâmica. Né? Então, o que é aquele elemento que fica ali estático, parado, e o que é aquilo que se move? Isso traduzido para a linguagem da sociologia comtiana ganha novos conceitos. A estática é a ordem, a dinâmica, o progresso. Então vejam, ordem e progresso. Vocês já devem ter visto isso em algum lugar, né? Para quem não se lembra, na bandeira do Brasil, depois na campanha na campanha não, né? Mas nas propagandas do Michel Temer, né? O vice-presidente da Dilma, que foi presidente recentemente e que preparou o terreno para o que veio por aí. Então, essa ideia de ordem e progresso não por acaso está na bandeira do Brasil. O positivismo ganha força no século XIX. A França, né, quando o Brasil consegue sua independência e quando o Brasil tenta né, quando o Brasil supostamente se torna uma república, né, porque foi uma república que veio de um golpe militar lá em 1889, né, a gente tenta, isso é muito curioso, né, para quem já viajou para alguns lugares do Brasil e tenta entender essa história. Eu entendi esse negócio quando eu estava no Rio de Janeiro visitando o Teatro Municipal, e aí tinha uma guia explicando para um grupo e eu ponguei na explicação da guia, e ela mostra as obras de arte que tem no Teatro Municipal e não tem nada de Portugal.
Então é uma tentativa de se descolar da herança portuguesa, né, nessa nova fase do Brasil, e aí a gente cola com os franceses. Né? E essa ideia do Comte, que é um francês de ordem e progresso, né, dessa ideia de uma sociedade que é saudável e está bem se estiver em ordem, e por isso ela só progride se então ela tiver essa ordem, e obviamente todos aqueles que desviam disso ou que causam desordem são empecilhos no progresso social. Tá? Essas ideias todas formam o positivismo, e o positivismo é muito forte na fundação da República Brasileira e ainda hoje nas nossas academias, nas nossas escolas, na forma de pensar do nosso povo, né? Indiretamente. Né? Quando a gente precisa que a ciência seja respeitada, ela não é. Né? Mas me demorei muito nisso, mas só para vocês terem uma ideia, depois a gente retoma, porque é uma crítica muito forte ao positivismo e a forma como o positivismo se coloca na psicologia. E o individualismo. Né? O individualismo deriva disso que a gente estava falando aqui. Tá? Essa ideia de que se eu entendo o funcionamento químico para entender o biológico, para daí do biológico entender o social, eu estou tentando compreender o comportamento do coletivo ou as leis do funcionamento do coletivo a partir do indivíduo. Então, essa extrapolação do indivíduo para o social é o que a gente chama de individualismo. Né? Ou, em termos mais próprios nossos, de psicologismo. O que seria psicologismo? Algo parecido. É eu entender ou tentar explicar fenômenos sociais complexos a partir da psicologia. A gente não está dizendo que a psicologia não faça parte, ou que a psique das pessoas não faça parte desses fenômenos e tem uma correspondência forte com eles. Mas quando a gente tenta, a partir de características individuais ou de análises psicológicas individuais, explicar como funciona o todo, a gente incorre no que muitos autores chamam de psicologismo, né? Ou seja, um exagero da psicologia para um campo que não é dela. Né? Então, há muitas situações semelhantes, mas seria isso. Eu já estou me demorando demais para falar disso, né? Mas o ponto é, o Manual Brasileiro de 1998 está falando que ele é essencial porque ele faz uma crítica ao positivismo e ao individualismo, que são dominantes na psicologia social. Esquisito isso, né? A gente está falando de uma psicologia social, mas ela então é, em geral, positivista e individualista. Uai, né? Mas vamos lá. Então eles pegam outro manual, que é dos Estados Unidos, e este manual promete ser um manual de perspectivas múltiplas. Mas, quando eles vão explicar como é que funciona o manual, ele parte do biológico para o grupal e para o cultural. Então, é como se aqui grupo e cultura fossem uma consequência mais ou menos lógica do biológico, ou seja, reproduzem um pouco daquilo que está sendo criticado aqui em cima. Né? Um outro manual de Smith e Mackey, né? Usa diretamente a expressão modelagem do comportamento, tem uma semelhança também, né, do indivíduo para o grupo na sua exposição, na montagem do livro, mas aqui eles falam, a gente tenta unir a psicologia social estadunidense com a psicologia social europeia, né, ou traz algo da psicologia europeia. Então eles já dão uma indicação de que tem diferenças entre essas coisas, tá? Modelagem de comportamento, vocês já sabem muito bem de onde está partindo, né? Aqui da influência comportamentalista no desenvolvimento da psicologia social estadunidense. E por fim, eles falam muito brevemente de um manual de psicologia social espanhol, organizado pelo Ibáñez, que vai ter temas muito diferentes e que parte já de processos complexos da sociedade e da vida em comunidade. Ou seja, não tem essa ideia de partir do biológico, da fisiologia, né, para o grupal e para o cultural.
mas fala de processos complexos da sociedade e da comunidade. Tá? Então há uma certa semelhança, né, entre a Jacques e o Ibanez K, como uma contraposição aos manuais estadunidenses. Né? E a grande questão, na verdade, não são esses detalhes todos que eu falei, só estou trazendo isso a mais para ajudar a gente a fixar essas diferenças, mas é porque seriam eles tão diferentes. O que acontece que os torna tão diferentes? Tá bom? Então, essa é a primeira ideia aí do que esses livros de texto ou esses manuais poderiam mostrar para a gente. Que pelo menos no Brasil e na Europa a gente tem uma contraposição ao que vem dos Estados Unidos. Né? Não tudo, mas do que é dominante nessa forma de pensamento. Acho que eu falei demais, mais do que precisava, mas espero que vocês se divirtam com essas informações todas, tá bom? Vamos lá. Para a gente poder entender de onde vêm essas diferenças todas, eles vão para o item as atualidades de ontem. Né? Ou seja, vamos contar um pouquinho da história dessas atualidades de ontem. É curioso porque eles usam esses termos, o termo atualidades, né, entre aspas. E eu queria fazer mais um momento cultural aqui. Também eles não entram nesses detalhes no texto, mas eu acho que é algo bonito. O termo atualidade, a gente pode entendê-lo de duas formas. Tá? A primeira é a mais comum, que eu acho que é que todos nós logo pensamos quando a gente lê esse texto, que é atualidade se refere ao que é atual, o que é dos dias de hoje, né? Ou pelo menos o que ainda funciona hoje. Então, a atualidade está aí, né? Por isso faria sentido. Atualidades de ontem, né? Soa bonito mesmo, né? Meio poético. Então, essa ideia do atualidades, né? Que eram atuais naquela época, hoje talvez já não sejam tanto. Mas tem um outro sentido, um pouco mais filosófico, que é o de que a gente pode compreender as coisas com duas características, como ato e potência. Ato é aquilo que se manifesta neste momento, a potência é aquilo que pode ser. Né? Então, isso é bem aristotélico, né? Aristóteles, lá, aquele filósofo antigo da Grécia, mas também hegeliano, né? Estava falando de Hegel agora há pouco, e esse negativo do Hegel pode ser entendido como potência, né? Ou seja, uma semente é, na atualidade, uma semente que traz em si a potência de uma árvore, de uma flor. Então, se a gente pensar nesse sentido, as atualidades da psicologia social já carregavam com elas certos potenciais. E a gente compreendendo essa história, a gente vai entendendo o que chega para nós até hoje. Que potências ou que potencialidades são essas. Fim desse momento cultural. Para quem não entendeu o segundo sentido, a gente pode conversar mais, mas também pode continuar entendendo com o primeiro, que faz sentido do mesmo jeito. Então vamos lá. Falando dessas atualidades de ontem, né? Eles também entram em detalhes, mas vamos começar já construindo ou reconstruindo aquela história que eu resumi na primeira aula, que a gente vai ver aqui de novo e vai ver com Robert Farr mais uma vez com outras informações. Então a nossa espiral vai se construindo. Lá nos anos 20 do século 20, para mim é estranho falar isso, né, porque eu sou do século 20, mas já vai fazer 100 anos, né, então vai fazer um século dessas coisas todas. Então, lá nos anos 20 do século 20, nos Estados Unidos, o Floyd Allport, que a gente comentou um pouquinho dele, traz para a psicologia social o ponto de vista comportamentalista e o método experimental. Né? Isso é importante porque, basicamente, o objeto da psicologia no final do século XIX, quando ela é fundada, se a gente tomar Wundt como modelo, e a gente vai falar bastante dele também, era a experiência, ou seja, como nós vivenciamos nossa própria experiência. Que método a gente vai ter para isso, como é que a gente entende o que a psicologia estuda. Quando o comportamentalismo ganha força com Watson, a gente vai ter
como objeto o comportamento e como método experimental. O Floyd Allport traz isso para o campo da psicologia social. E quando ele faz isso, ele rompe com a noção de uma psicologia social enquanto campo interdisciplinar. Ou seja, a psicologia agora se sai independente, tal como fez da filosofia. Né? Então, assim, a filosofia estava lá, Wundt ainda estava muito filósofo, e aí a gente traz ela para o campo da ciência. A ciência não tem especulação filosófica. Então, percebam como há uma influência do positivismo nisso. Né? A ciência é isso que a gente está fazendo, e a filosofia é viagem demais, é metafísica, não cabe mais aqui. Tá? Então, essa ruptura é bastante importante. Acho que essas são as principais mensagens aí. No texto vocês vão ver como o Allport monta, né, essa argumentação, e que vai também partir de bases fisiológicas. É curioso, mas se vocês pegarem a primeira versão do projeto do nosso curso de psicologia, a coisa caminha mais ou menos por aí. Né? Havia uma carga horária muito grande do que hoje a gente chama de bases biológicas, né? Mas ali eram bases fisiológicas mesmo. A filosofia, sociologia, antropologia praticamente não existiam, tá? No nosso curso. Eu devo confessar que talvez a minha passagem pela coordenação tenha tido alguma influência nisso. Obviamente eu não tomava essas decisões sozinho, né? Isso era definido por um colegiado, mas era algo curioso. A gente tinha uma disciplina optativa ofertada por um professor de psicologia que juntava os conteúdos de sociologia e antropologia. E a gente conseguiu dar uma mexida ali nos horários e botar antropologia numa disciplina só, com uma carga horária mais ou menos decente, botar a sociologia numa disciplina só, com uma carga horária mais ou menos decente, com o antropólogo oferecendo essa parte da antropologia e com um sociólogo, uma socióloga oferecendo essa parte da sociologia. Mas a gente tinha um pouco desse espírito na forma como foi construído o projeto. O que é curioso, porque as professoras que construíram não pensam muito assim, mas a gente acaba reproduzindo algumas coisas às vezes sem pensar. Né? Mas sim, momento cultural à parte, esse rompimento, então, lá dos anos 20, vai deixar a sua herança. Tá? O Manual de Psicologia Social do Allport vai mais ou menos definir como muitos outros manuais são escritos até hoje. A gente vai ver como Robert Farr fica indignado porque um texto do Allport que já foi desconstruído de cabo a rabo segue nos manuais e sem um comentário contra ele. Né? Bom, lá pelos anos 40 e 50, então, a gente vai ter um manual editado coletivamente pela SPSSI, Society for the Psychological Study of Social Issues, que deve ser uma coisa do tipo Sociedade para o Estudo Psicológico de Temas Sociais. Né? E qual era a principal mensagem desse manual? Compreender o indivíduo no contexto social. Mas as condições sociais extrapolam o domínio da psicologia. Então, ou seja, a psicologia cabe entender o indivíduo no contexto social, mais o indivíduo. Né? Pensar outras coisas, pensar as relações sociais, pensar como essa sociedade funciona, a cultura, etc., não era campo da psicologia. Tá? Então a gente vê uma herança direta desta ruptura com o projeto interdisciplinar de ciência psicológica. Tá? Bom, lá nos anos 60, que a gente segue mais ou menos na mesma lógica, ainda vai ter um manual muito influente, segundo os autores aí, do Crash, Crutchfield e Balake, acho que é assim que se fala, que tenta estudar o comportamento interpessoal, o mundo dentro da pele, mas eles são forçados a olhar para o habitat social. Ou seja, eles são forçados a dialogar com a antropologia social e com a sociologia. Curioso, né? Mas o que os autores estão tentando mostrar, né, em suma,
é que há uma linha contínua entre os manuais estadunidenses desde Alport. Né? Então, a ideia é explicar aquela diferença apresentada logo no primeiro passeio, né, pelos livros-texto, pelos manuais, e aí a gente vai vendo aí uma construção dos manuais estadunidenses, tá bom? Bom, daí eles vão partir para um outro modelo, né, que é esse manual de 1978, vejam que já é depois da crise da psicologia social, já é uma resposta a essa crise, né, e que mais ou menos fica como um livro que ilustra a psicologia social europeia, né, que é do Tajfel e Fraser. Então, como é que eles resumem esse manual? Falando que ele tem uma perspectiva social em psicologia social. Uai, que esquisito, né? Uma perspectiva social em psicologia social, mas o nome já não é psicologia social? Pois é, nós produzimos essas aberrações. Então, a gente vai ver que o Farr fala diretamente disso, de uma psicologia social psicológica, que ele quer dizer com isso, uma psicologia social individualista ou psicologista, e uma psicologia social sociológica, ou uma psicologia social com uma perspectiva social. Muito bizarro, muito estranho, mas esses somos nós. Né? Então eu preciso falar social duas vezes para dizer que eu estou falando de uma psicologia social que não é individualista. Tá? Então, da Europa viria essa herança. Né? Uma característica interessante: o foco não estaria nas diferenças, mas na interação e no ambiente social. Então veja, se eles estão dizendo que o foco não está nas diferenças, é porque, muito provavelmente, aquele outro referencial tem foco nas diferenças individuais. Esse foco nas diferenças individuais está muito vinculado a todo um estudo sobre a anormalidade, né, que a gente vai acompanhar lá com Alport, como a psicologia social estadunidense se desenvolve, inclusive numa revista cujo nome inclui anormalidade, tá? Ou comportamento anormal. Então, o foco não estaria nessas diferenças individuais, mas na interação, ou seja, naquilo que realmente une as pessoas e no ambiente social. Eu preciso entender essa sociedade. Tá? E isso significa que há uma ruptura com o manual do Alport, ou com as ideias do Alport, né? E uma aproximação maior com autores nem sempre conhecidos dentro da história da psicologia, né? A não ser por aqueles que já têm uma influência mais crítica. Tá? Então, vou fazer um breve momento cultural falando desses nomes, porque eles são citados de passagem no texto. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar deles, mas a gente vai falar um pouco mais de uns e um pouco menos de outros, mas aí vai. Né? Então, se Alport não é o grande influente aqui, a gente pode dizer que a psicologia social europeia, aquela que não reproduz a estadunidense, porque, como eu já falei, a psicologia social estadunidense é hegemônica, inclusive na Europa. Né? Mas aquela que é produzida na Europa com alguma diferença, né, em relação à psicologia estadunidense, toma como alguns dos seus autores clássicos um estadunidense, chamado George Herbert Mead. Tá? Não é a Margaret Mead, que é uma antropóloga famosa, influente também. É o George Herbert Mead, tá? Que é estadunidense, mas que não figura nos livros de história da psicologia dos Estados Unidos. Curioso, né? Ele é um autor vinculado ao que se chama de interacionismo simbólico, a filosofia pragmatista dos Estados Unidos, e ele estudou com Wundt na Alemanha, é um grande estudioso de filosofia, um grande filósofo também, e ele dava aulas de psicologia social na Universidade de Chicago. Né? Ele deu o curso de psicologia social lá por uns 30 anos, mais ou menos. Ele morre no começo dos anos 30, e ele tem vários artigos espalhados, mas o principal livro dele não foi ele que escreveu. Foram as anotações dos alunos dele nas aulas dele. E o livro se chama Mente, Self e Sociedade, né? O Mind, Self and Society.
Tá? Então, o Mead é muito influente para pensar a questão da linguagem, a questão da interação. É um autor pouco estudado no Brasil, mas talvez seja entre os meus favoritos hoje. Tá? Um outro autor importante é o Irving Goffman, que é o cara, vocês vão ouvir falar um bocado, que estudou, tem um livro famoso que é o Asilos, né, em que ele estuda as semelhanças entre conventos, prisões e manicômios. Né? Então, para pensar a saúde mental, o Goffman é muito importante. Acho que eu falei, né, ele é um autor canadense, é um antropólogo, sociólogo canadense bastante importante. O Harold Garfinkel é um sociólogo estadunidense também, e ele pensa muito, ele é bastante influente, se eu não me engano ele é de Harvard, e ele criou o que a gente chama de etnometodologia. A gente chama, não, ele chamou de etnometodologia, né? Que é uma sociologia, uma escola de sociologia, tá? Do cotidiano. E ele tenta mostrar como a própria ciência, muitas vezes, é influenciada por essas regras sociais do cotidiano, do dia a dia, sobre as quais a gente não pensa, as quais a gente não identifica e que fazem parte, inclusive, da nossa percepção, de como a gente olha para o mundo. Né? E é um autor bastante influente aqui também. Tá? E o Habermas é talvez o maior filósofo vivo, o filósofo mais influente ainda vivo, que aí para a mim interessa diretamente falar dele, porque ele é da escola de Frankfurt, ele seria da segunda geração da escola de Frankfurt. Tá? Então, o Jürgen Habermas retoma essas influências, principalmente o Mead e um pouco do Garfinkel, né, para pensar ciências sociais, pensar sociologia de uma forma geral. Ele tem um debate muito grande com o positivismo ali no final dos anos 60, início dos anos 70, e ele vai construir a maior obra dele, que deve ter... São 2 volumes de 700 páginas, mais ou menos, cada um, se chama Teoria do Agir Comunicativo. Então ele trabalha muito com a noção de comunicação e tenta fundamentar toda a ciência social no campo da comunicação. A gente vai falar dele um pouco mais adiante, tá? Mas isso mostra que então a gente parte para uma outra ideia, né, de uma discussão da ciência com desconfiança do método positivista, dos métodos experimentais, de uma possível neutralidade do olhar sobre o objeto, já permeada por várias regras e leis sociais que não cabe, para a qual o positivismo tem pontos cegos importantes. E isto, então, vai compondo o campo dessa psicologia europeia. Tá? Então, essas são noções bem iniciais para a gente ir entendendo como é que essas diferenças vão se construindo. E quando eles seguem aí, nessas atualidades de ontem, eles chegam no que caracterizaria a psicologia social latino-americana. Né? Então, a gente falou dos Estados Unidos, a gente falou da Europa e vamos falar da latino-americana. Dá para a gente falar da indiana? Dá. Eu tenho começado a ler um psicólogo social indiano muito interessante. Tá? A gente pode fazer depois um momento cultural sobre ele. Conheço menos da psicologia social africana, mas tem psicologia social australiana, né? Que eu li uma coisa ou outra, então tem outras possibilidades, mas aqui o texto fala disso e eu acho que nos interessa começar a entender esse campo. O que caracteriza a psicologia social latino-americana, então? Né? E aí eles são bem diretos, né? Uma preocupação com a desigualdade. Então vejam, lá no... quando a gente falou, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, o foco não é nas diferenças como na primeira, né? O foco aqui também não é nas diferenças, mas é na desigualdade. A desigualdade já traz uma denúncia, né? O foco aqui está na exclusão social, na violência, na arbitrariedade das ditaduras que a América Latina viveu de cabo a rabo nesta época dos anos 60, 70. Então, a resposta da América Latina é uma psicologia social preocupada não com o indivíduo em si, mas com
as injustiças, com a desigualdade, com a exclusão social, com a violência. Né? E aí ela sofre influências diferentes, são histórias diferentes, portanto. Né? E no nosso caso aqui, há influências da teologia da libertação. Isso é muito importante, tá? Não quer dizer que todo mundo que trabalha nesse campo é teólogo, é religioso, ou que a coisa caminha por aí. Né? Mas a gente tem um desenvolvimento bastante importante a partir dos anos 50, 60 na América Latina, de uma teoria que tenta explicar qual é o papel da América Latina no mundo. Né? Então a gente tem sociólogos importantes falando disso, dentre eles o Fernando Henrique Cardoso, que um dia disse: esqueçam o que eu escrevi, né? Quando ele era presidente, mas ele escreve sobre essa questão de qual é o papel da América Latina no mundo. Né? E a partir dessas bases vai surgindo algo como uma filosofia da libertação, né? Que tem um diálogo próximo com a teologia da libertação. A teologia da libertação foi um movimento, aí sim, religioso, né, que surge dentro do catolicismo, mas que se expande para diferentes igrejas protestantes, para diferentes pensadores cristãos. E a ideia da teologia da libertação, mais básica, era a de pensar que a preocupação, né, de Cristo, a preocupação do cristão, a preocupação com os oprimidos era muito forte. Né? Ou seja, não fazia sentido uma igreja distanciada daqueles que mais sofrem. Né? Então, a ideia era entender, né, que a mensagem do Cristo seria a de trabalhar com aquelas pessoas que sofrem, a de trabalhar com os pobres, a de trabalhar com os oprimidos, que são as maiorias da América Latina. Então houve um concílio, ou seja, os grandes nomes, né, da igreja se reuniram na América Latina nos anos 60 e dali saiu um acordo geral de uma nova visão para a igreja, que era o foco nas comunidades para uma tentativa de melhorar a vida dessas pessoas. A igreja tinha essa missão. A partir dali, então, começa toda uma teorização, uma leitura da Bíblia, das Sagradas Escrituras a partir daí, e isso vai coincidindo com certas interpretações filosóficas e com certas interpretações sociológicas do que seria uma filosofia própria da América Latina, pensando as condições da América Latina. Né? A gente tem a América Latina vivendo em conflitos muito grandes, porque, por um lado, pensem na Guerra Fria, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a grande disputa das potências, isso é muito importante, vocês talvez não tenham vivido isso, mas quando eu era criança a gente tinha um medo grande de uma guerra nuclear, por conta da oposição entre União Soviética e Estados Unidos, né? Era uma coisa do tipo Olimpíadas nos Estados Unidos, a União Soviética não vai, Olimpíadas na Rússia, os Estados Unidos não vão, e há uma competição muito grande em vários campos, na corrida espacial, nos esportes, nas tecnologias, era realmente uma guerra que ia acontecendo o tempo todo, de diversas formas. Né? E hoje a gente sofre ainda influências disso. Né? E no Brasil, desculpem, na América Latina a gente teve a Revolução Cubana, né, que dá um ânimo então para as outras nações latino-americanas, e uma intervenção muito forte dos Estados Unidos, financiando diversas ditaduras, como eles mesmos reconheceram há pouco tempo, né, no governo Obama, favorecendo diversas ditaduras na América Latina, financiando, treinando as pessoas. E esses conflitos são conflitos que a gente vive até hoje nessa polarização bastante forte entre esquerda e direita no nosso país, né? E em outros lugares da América Latina também, tá? Então tem vários filmes, vários documentários, várias coisas que vão mostrando como isso funciona. Inclusive na igreja, né? A teologia da libertação tem muita força, ganha muita força nessa época, mas depois ela passa a ser perseguida
pela vertente mais conservadora da igreja, achando que aquilo é um absurdo e se vocês fizerem uma pesquisa sobre teologia da libertação no YouTube, por exemplo, vai ser difícil achar algum teólogo da libertação falando, e a gente vai ter vários padres ou bispos fazendo uma crítica bastante forte, assumindo um papel um pouco mais conservador, né? Então, essa ideia, né, ou essas ideias em torno da teologia da libertação vão florescer na América Latina e, não por acaso, o livro que eles citam é de um padre jesuíta que é nascido na Espanha, mas que se considera salvadorenho, né, ali na América Central, que é o Inácio Martim Baró, tá? Que pega esses princípios da teologia da libertação e, pela primeira vez, aplica na psicologia, propondo uma psicologia da libertação, né? Como os autores colocam aí, o Martim Baró, ele fez o mestrado e o doutorado dele na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Então ele tenta pensar algumas questões e acaba recaindo em teorias mais ou menos hegemônicas também. Mas a grande inovação do Martim Baró, né, não é tão simples assim, tá? Para quem se interessar depois, a gente tem um grupo de estudos sobre Martim Baró aqui na UFES, né? Tem um grupo nacional. Martim Baró vem sendo bastante estudado para a gente entender esse ponto de vista, né, de uma psicologia caracteristicamente latino-americana, mas como os próprios autores, aí, os Spinks, colocam, né, a teoria é secundária. O que ele vai dizer é: eu preciso me perguntar quais são os problemas das pessoas, né? Eu preciso me perguntar quais são os problemas das maiorias latino-americanas. E a psicologia precisa partir daí para então chegar na teoria, né? A gente vai ler um texto dele, que é um manifesto para a psicologia da libertação, mas basicamente qual é a característica? Tanto faz aquelas coisas que a gente falava lá atrás. O importante é entender a solidariedade e a dignidade, ou o que fere a solidariedade e a dignidade, para então a gente teorizar, né? Então isso caracterizaria mais fortemente, e a gente vai ver com bem mais detalhes a psicologia da libertação mais adiante, né? Então aqui a gente teria em El Salvador, né, ali na América Central, essa influência forte do Martim Baró. E no Brasil, a gente já falou um pouquinho dela, né, da Silvia Lani, Vanderlei Couto, organiza em 1984, já acabando, né, ali no finalzinho da ditadura civil-militar brasileira, né, o surgimento do que eles chamam de movimento sócio-histórico com uma influência muito grande do materialismo dialético, né. Então, há semelhanças e diferenças com a atualidade aqui, né, da Europa, mas se coloca então a ideia do Brasil, né, ter como o seu movimento mais característico. É óbvio que não é só isso, tem outros autores e autoras, né, depois a gente faz mais fofocas, mas dá essa mapeada para a gente, né, do que seria mais ou menos o movimento, ou o que os manuais revelam sobre como a psicologia estadunidense se desenvolveu, como a psicologia europeia se diferencia dela, com outras referências, com outros autores de base, e também como na América Latina e no Brasil a gente tem essa diferenciação, tá? Então, o movimento que eu tento fazer com vocês aqui... desculpem, problemas tecnológicos. É a gente entender isso, tá? Até aqui. Então vamos lá. Quais são as grandes questões? Primeiro, a gente entendeu que a psicologia é múltipla. Dentro da multiplicidade da psicologia, existe a psicologia social com suas multiplicidades. Depois, a gente viu que a gente pode pensar numa psicologia hegemônica e numa psicologia social crítica. Bom, dentro desses campos, a gente agora entendeu um pouquinho melhor algumas características, espero, né? Algumas características da psicologia social hegemônica, como o positivismo, o individualismo,
né? Essa preocupação com as diferenças, um certo cientificismo, né? Um experimentalismo. Então isso vai trazendo algumas palavras que ajudam a gente a entender como é que funciona a psicologia social hegemônica. E a psicologia social crítica aqui, a gente está vendo com algumas diferenças como é que ela foi descrita, né, no manual brasileiro, no manual espanhol, e agora um pouquinho melhor assim. As influências, né, são psicologias sociais mais sociológicas e não psicológicas, que é essa aberração esquisita de falar de uma psicologia social individualista ou psicologista e uma psicologia social sociológica. E aí a gente vê que na Europa ela tem algumas influências, inclusive estadunidenses, mas de fontes mais sociológicas, e que na América Latina ela tem uma visão mais contextualizada, né, com a história do próprio continente, com influências da filosofia da libertação, da teologia da libertação e do materialismo dialético. Tá? Bom, fechando essa parte, então, eu acho que o nosso último slide, depois já é o 2, nosso último slide trata dos desafios. Desculpem, sou eu indo aqui, eu tenho que voltar, senão ele não volta mais. Ainda pensando nessas atualidades de ontem, né? Vem aí uma conclusão dos autores que assim, tá, mas se tudo isso é tão diferente, se uma a gente chama de tradicional, ou se a gente chama de hegemônica e a outra de crítica, por que todas são psicologia social? Né? O que unifica elas sob um denominador comum? E aí eles dão uma resposta bastante interessante, tá? Que, de novo, eles gostam desse negócio de eixo, né? Mas são duas características centrais. O eixo 1, todas elas são teorizações sobre a maneira como damos sentidos aos eventos do cotidiano. O que quer dizer isso? A gente vive o nosso dia a dia, nossa vida é cercada por esse cotidiano. Né? Então todas elas tentam explicar como é que a gente dá sentido para isso, como é que a gente entende isso, como é que a gente se constrói nisso. As mais tradicionais vão usar termos como atitudes, cognição. As europeias vão trabalhar, por exemplo, com representações sociais. As mais marxistas vão trabalhar com ideologia. Os pós-construcionistas ou os construcionistas vão trabalhar com práticas discursivas. A gente não vai entender isso agora, né? Mas a ideia qual é? Todas têm conceitos ou têm uma forma de tentar explicar. Uma vai dizer, não dá para a gente só falar de como isso constrói a cognição, porque tem poder, tem relações sociais envolvidas, ou se a gente pegar discursos outros, tem relações raciais, tem relações de gênero, tudo isso envolve, né, a nossa forma de dar sentido ao cotidiano. Mas todas elas tratam disso. Umas vão achar que estão mais corretas porque são mais precisas, outras vão achar que estão mais corretas porque percebem coisas que a outra não percebe, mas de uma forma geral todos estão tentando entender como é que nós damos sentidos para o nosso dia a dia. E por fim, elas pensam ou são múltiplas formas, ou tentam, né, dar conta das múltiplas formas de sociabilidade. Né? Ou seja, como é que a gente se socializa? Todas elas têm alguma resposta para isso. E a gente se socializaria, segundo os autores, em três. Como é que eu diria? Em três diferentes amplitudes. Né? Ou seja, formas de sociabilidade de micro alcance. Então, todas vão ter teorias sobre os nossos afetos, as nossas emoções, né? Como a gente vive as relações mais próximas, como a gente se socializa, ou as formas de sociabilidade de médio alcance. Então, a socialização mais ampla, o papel da família, das instituições, ou de macro alcance, né? O que a política, os movimentos sociais, as relações comunitárias têm a ver com isso. Né? E aí tem os que vão olhar para isso a partir do indivíduo, tem aqueles que vão pensar essas questões mais amplas e dentro delas o indivíduo. Tá? Então, isso só para fechar o texto, tentar explicar um pouco, mas eu acho que o mais importante para a gente aqui, nesse mapeamento, é entender um pouquinho dessas características das diferentes psicologias, né, da hegemônica e das diferentes psicologias críticas. Tá? A gente vai
entrar em detalhes mais filosóficos e um pouco mais densos na parte mais complexa do texto, que é a dos desafios, né? Ou seja, como é que a gente se propõe pensar psicologia social hoje, que desafios se colocam para ela, tá bom? A partir de uma vertente crítica que é a que eles assumem também. Então, vou parando por aqui e já já faço o vídeo 2.